bem-vindo, meus queridos e minhas queridas, aqui mais um episódio do canal Treino Verso, onde aqui o universo dos treinos, das pessoas, das personalidades. E hoje, com vocês, uma suprema da educação física. Ela que começou quase tudo nesse país da educação física. Ela que vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer hoje. Ela, Marinês Pereira! Eu esqueci. Ela é especialista em neurobusiness, inteligência artificial. Descobri hoje, olha isso. Tá E vendo? uma das escritoras do que vocês vão saber mais tarde. E com vocês, Marinês Pereira! Você já esqueceu de falar que a minha primeira formação foi em educação física. Fiz aqui na USP. Caramba, a primeira. E tem um amigo meu que fala assim, ele brinca comigo e fala assim, você que inventou o polichinelo. Putz! É bem old school, né? É bem, Mas foi fácil pra chegar aqui em Osasco, não? Foi tranquilo. Você já tinha vindo em Osasco, não? Já na época que eu vim aqui, que tinha o Júnior, que é dono de uma... nem sei se a academia existe, mas ele hoje é o dono da Week for Fit. Aquele aplicativo. Caramba, Ele é verdade. ele tinha uma Eu acho que era a academia do Orcaut, né? Orcaut. Ela fica aqui na Bela Vista aqui. Então, Um abraço para o eles pessoal aí são- do Orcaut. Vocês precisam trazer ele aqui, porque os É dois mesmo. são maravilhosos. Você pode passar o contato dele Passo para mim. contato, eles são maravilhosos. Eles foram os caras assim de tecnologia que trouxeram esse aplicativo para os professores, né? Que salvou a pátria na pandemia também, né? E você, Marina, você foi atleta, né, de balé, dos 6 aos 24 anos. Olha, foi? atleta assim, eu jogava handball, Hum. voleibol, né? Na escola e no clube. Depois fui pro Juventus, foi quando eu praticamente o voleibol. Aí eu meio que encerrei a carreira, com esse tamanho todo eu era levantadora. Mas eu encerrei a carreira por quê? Porque o ser atleta e ser bailarina não conciliava. Hum. E eu, na época, eu era, Hum. eu era bailarina do grupo de dança do Edson Claro, mas antes disso já tinha sido Ismael Guiser, Penha, Martha Graham, e eu competia para aeróbica. Então, o esporte deixava os movimentos do balé um pouco mais grosseiros, e fora que eu vivia cansada. Aí, quando eu ia para as aulas de balé, ela falava, escolhe, não tá dando, você tá ficando com movimento, com os ombros altos, né, de jogar bola e coisa e tal. Então, foi até eu acabei parando os esportes com 18 anos, mas o balé eu continuei. Foi dentro disso que você mudou a visão do corpo humano. Dentro dessa Olha, quando eu comecei, eu não tinha muito noção. essa noção. Você é atleta, você aprende algumas coisas que hoje eu consigo entender com a neurociência, o que eu estava aprendendo naquele momento, que era disciplina, perseverança, superação da dor, dos seus limites, né? Aquela brincadeira que eu sempre falo, tá com dor, vai com dor mesmo, né? Que o pessoal fala, não tá afim de treinar hoje. Eu falei, vai sem vontade mesmo. Ninguém falou pra você que você ia se divertir treinando. Aquilo é pra sua saúde, pra você, quando for velho, não encher o saco dos seus filhos, ficar lá Sabe o que dependente. eu falo aqui? Eu falo aqui muito aqui, né? A atividade física vai te dar dignidade. Para que quando você tiver 80 anos, ninguém nem precisa bom para você. Mas o problema é que as pessoas... eu falo isso lá atrás. O meu primeiro livro que eu escrevi foi em 2005, que foi Administração Sem Segredos, e eu colocava ali no marketing, né? Eu falava assim, gente, olha, atividade física é igual tomar banho, escovar dente. Você pode não gostar, mas você briga pro seu filho tomar banho e escovar dente. Agora, vai inverter? O filho tem que brigar pro pai e a mãe ir na academia? Então, eu vejo que hoje as pessoas... Outro dia mesmo eu estava na farmácia, tinha um senhorzinho gastando, acho que era R$300 de remédio. De remédio. Aí eu olhei e disse assim, cara, isso dá para pagar uma academia premium pro cara, R$300, R$400. Quer dizer, as pessoas não entenderam ainda, né? E não adianta ficar esperando a mídia falar, porque isso daí é o lobby, né? Da indústria farmacêutica, da doença. Não adianta falar para as pessoas que a atividade física, você troca o remédio por atividade física. Faça 3 vezes por semana, o que for. Faça o que gosta, mas tem que se mexer. O corpo foi feito para mexer. A gente ainda não é um ser holográfico, né? Assim, que não existe. Nós temos um corpo. Então, eu aprendi com o balé, inclusive com o Edson Claro, a entender essa coisa da qualidade de vida, né? De couraças musculares de caráter, somatizações. Aí foi que entrou a neurociência. Quando eu comecei a trabalhar com o Edson Claro, a relação corpo e mente, que não existia em 84. Ninguém fala de neurociência.
Puta, em né? 84, minha primeira visão de dança foi com Michael Jackson. É. Eu entrei na faculdade, Hã. na USP, em 80, né? Foi a primeira turma de 4 anos. E saí em 84. Ali já tinha o grupo de dança da USP, mas eu já não estava mais no esporte, né? Por conta disso, de ter que ou vai para dança, e a dança, ela era uma dança educativa. A gente ia para as faculdades, viajava o Brasil todo com Edson Claro, que ele tinha um método dança e educação física, né? Ele faleceu, acho que tem uns 10 anos, mas era um gênio aquele cara. Ele conciliava a gente estudar livros, estudar tendências, desde você estudar, por exemplo, a configuração de dentes. O dente quer dizer por que você quebra tal dente, está relacionado ao pai, relacionado à mãe, a leitura dos pés com Douyin, a parte toda de couraças musculares de caráter com William Reich, o Pilates, né? Então a gente teve cursos com ele, com o Chinachique, com a Inélia Garcia, só feras, né? Então foi uma aprendizagem muito grande que me levou que provavelmente quem está nos ouvindo, se é um professor, deve perguntar, poxa, por que eu sou o mesmo professor? Eu me fazia essa pergunta. O mesmo método, o mesmo treinamento, o meu aluno A tem sucesso, o meu aluno B não tem sucesso. Foi aí que eu entendi a equação, que aí eu voltei lá no esporte e falava, por que tem atleta que é bom? Por que tem um atleta que bate todas as metas, é incansável, e tem outros que não? E aí vem o Phelps da natação, o cara lá eu não lembro se é o Carioquinha, o que é do basquete, do meu tempo era o Carioquinha, né? Que ele O falava assim: quando todo mundo vai dormir, eu continuo treinando. Por isso É que eu sou o bom. Smith, O que era. Oscar? O Oscar, isso Oscar. mesmo, que eu continuo arremessando, e o cara da natação, Phelps, né, que acho que fala, que ele também falava: todo mundo vai e a gente continua treinando. Então eu falo assim, cara, é isso, é a persistência de você. Ah, porque eu sou um procrastinador, fico empurrando com a barriga. Olha, só tem um jeito de não procrastinar ou de ir na academia, indo, fazendo. Né? Todo mundo fica esperando uma fórmula mágica. Não, é disciplina, perseverança, vai com dor mesmo. Pensa se você preza, eu prezo a minha liberdade, eu prezo ter saúde, não dar trabalho para ninguém e principalmente a minha sanidade mental, que está muito ligado, né, corpo e mente. Então, eu invisto nisso, que para mim não tem remédio melhor do que a atividade física. E foi aí que eu descobri essa relação da mente, como a mente comanda todo o nosso corpo, né? Como você às vezes tem doenças, não sei se você sabia disso, 50% das doenças, tipo diabetes, vai vendo. Vai dar polêmica isso, mas não sou eu que estou falando, é ciência. Hum. Câncer, obesidade, inclusive, né? Que é uma doença, não sobrepeso, obesidade, infartos, coração, né? Enxaqueca, todo esse tipo de doença, 50% foi comandado pela sua mente. Se você tiver uma outra atitude, claro, estilo de vida, atividade física, mas uma atitude mental, que a gente chama de ou programação ou mindset, se você tiver isso, as pessoas elas não sabem o poder que elas têm aqui, sabe? O corpo e a mente. É o que eu falo sempre para meus alunos. O órgão mais forte que eu tento trabalhar em você é sua mente, que é o músculo mais forte do seu corpo. Exatamente. Porque, assim, a partir do momento que você. Eu vou até fazer uma pergunta aqui, pode ser que eu viaje muito. Você acha que alguém é capaz de ludibriar o cérebro humano? Não, Não? não. E A por quê? pessoa, ela o nosso cérebro, Ah, ele tem uma configuração. Então, eu vou fazer algumas correlações, porque eu não sei até que ponto a pessoa as pessoas que estão nos ouvindo, você não vai falar, tá falando muito acadêmico, né? É como se fosse um computador, né? Então, você tem lá, o computador é a máquina, né? Você pode hackear, que são os pensamentos negativos, os vírus, né? Você consegue hackear, os caras conseguem invadir, né, o seu cérebro ou a sua máquina, mas ele tem um software, né? Você pode fazer o que você quiser. Ele tá ali, aquele software vai desempenhar aquele papel. Então, o seu cérebro, é a massa cinzenta. A mente é um componente que ainda está sendo estudado, que tem a ver com física quântica, outras coisas que eu nem vou entrar nisso, que é putz. muito confuso. Mas você não consegue enganar. A pessoa acha que ela enganou. Mas eu vou te dar um exemplo que você vai adorar Hum. para os seus alunos, né? Aí eles vão ouvir, eles vão querer matar. Mas tem aquele É. cara que vive dando desculpa, né? Ah, é porque eu atrasei, ah, é porque eu tô com enxaqueca, ah, é porque não sei o quê. Ah. Primeiro, não tem prioridade a vida dele. Ele acha que ele tem. Mas lá dentro da cabeça dele, ele não tem consciência disso.
né, é inconsciente, ele se sabota. Então, algumas pessoas que você tem, vamos supor, tem lá um cara que começou a treinar com você. Ele vai, começa a ficar bonitão, não sei o quê. Daqui a pouco ele começa a faltar, faltar, faltar. Na hora da virada, você já deve ter passado, eu passei por isso várias Sim. vezes. Na hora que a pessoa tá para virar, ou a mulher ou o homem, tá naquele momento que você fala, cara, vai dar virada, vai ficar do jeito que ela quer, com saúde, sem dor no corpo, ou com o abdômen tanquinho, sei lá, o que a pessoa tava a um passo de conseguir o objetivo, ela some. Alternativa número 1, ela sumiu por briga com o cônjuge. O cônjuge fica com ciúme, porque a pessoa está ficando muito bem, está chamando muita atenção da vizinhança, e começa os ciúmes e sai fora. Alternativa número 2, não é ciúmes, não é nada, a pessoa começa, ai, porque eu tenho que trabalhar, ai, porque eu dormi, sabotagem interna. Então, ela tem um comando dentro do cérebro dela, que ela não é merecedora, que ela vai chamar muita atenção, que ela quer continuar se vitimizando com dorzinha no corpo. Qual vai ser o assunto da família se ela não for a doente, se ela não for a fraquinha, se ela não for a isso, aquilo. Então ela começa a se sabotar, começa a faltar nas aulas, inventando zilhões de desculpas. Mas isso é a mente. Agora, ela acha que está enganando o cérebro. A terceira e última possibilidade, né? A primeira é uma real, que é os ciúmes e coisa e tal. E a segunda é esses mecanismos de desculpas e não sei o quê. E a terceira são os acidentes. Aí você vai perguntar para mim: lesões, acidentes, tá? Você vai perguntar assim: não, a pessoa não vai promover um acidente conscientemente, não. Mas imagina, se você tem uma coisa que você quer, que é você se cuidar, mas atrás disso tem uma culpa. Ai, porque essa hora que eu tô aqui eu não tô cuidando do meu filho, não tô dando atenção pro meu marido, eu tô deixando o trabalho, e qualquer coisa, ela entra em conflito. Esse conflito de o coração quer uma coisa, a cabeça quer outra, te distrai. Não é que vem uma alma lá do universo e te pune, por isso você sofreu um acidente. Não, acidente é o quê? Segundos de distração, momentos que você dorme quando você está dirigindo, ou você está tão aéreo que você não vê um buraco bem na sua frente. É exatamente isso o acidente, né? Ele não foi do além, né? Mesmo quando você fala assim, um outro exemplo, que esse daí é bem maluco para te dar, mas a pessoa, porque eu fui assaltada, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Tá, você estava com o celular na mão, você estava com um relógio chamativo, estava numa rua deserta? Vamos supor que responda sim para tudo isso. Então aí vem o quê? A física quântica. Por isso que eu falei que ela é meio complicada, porque Pode mandar. ela depende Por isso de, que chama o canal chama Treino Verso. ela depende de partículas. Então, É. assim, você várias vezes já captou alguém e essa pessoa te ligou. Ai, não, eu tenho, como é que as pessoas falam? Eu tenho um dom. Cara, você não tem dom nenhum. O nosso cérebro é que tem essa competência que nós esquecemos, mas da gente antever nanosegundos, o corpo sabe que eu vou levantar a mão. Nanosegundos antes de eu levantar. Então, pera. Aí vem aquela pergunta: sou eu que estou comandando o meu braço para levantar conscientemente, ou é a minha mente que deu a ordem que eu deveria levantar? Olha que louco, nanosegundos. Então, você está nessa rua, né? Tem um bandido lá, a mente dele vai conectar com a sua porque ele quer te assaltar. Nesse exato momento, se você estiver bem, lúcido, né, prestando atenção, não está pensando na briga que teve, não sei o quê, você recebe a mensagem de muda. Vai para o outro sentido, atravessa a rua, volta para casa. Quando isso não é, você não escuta, vem outras mensagens. Volta que você esqueceu a chave. Quantas vezes você já voltou porque esqueceu alguma coisa para sua casa? Que poderia ser alguma mensagem que foi captada pelo cérebro e você não teve consciência. E aí ele falou: bom, só tem um jeito de fazer esse cara voltar, né? Você esqueceu a chave. Aí ele te avisa, esqueceu a chave, o cérebro sabe, porque ele captou. Então a gente consegue captar como se fosse um Wi-Fi, né? Eu acho engraçado as pessoas olharem para minha cara assim como se eu fosse um ET, né? Onde que essa louca estacionou a espaçonave dela, o disco voador? Aí eu falo, tá, você consegue trabalhar no Wi-Fi com seu celular, consegue falar com as pessoas nos hologramas, consegue se comunicar, né, sem estar presente e não acredita que o seu cérebro tenha essa capacidade de captação? E aí a gente vai falar de sincronicidade, a gente vai falar de intuição,
de momentos que, por exemplo, pessoas muito próximas a você, que eu falo, né? Pessoas próximas, marido, esposa, filhos, mãe, próximos, né? Pessoas que você gosta, até amigos que você tem muito carinho. Por que às vezes acontece alguma coisa e você, nossa, sente uma dor, né? Ou então a gente brinca, praga de mãe pega, né? Porque eu falo, ela não precisa Pega mesmo. ela não precisa nem da senha do Wi-Fi da sua cabeça, É. ela entra direto. Por quê? Porque a gente está conectado no que a gente chama de emaranhamento quântico, né? São mentes conectadas. Então a mãe sente o sofrimento do filho, antevê o que vai acontecer, mas não é que ela foi lá no caldeirão da bruxa e fez. Não. Aquela mensagem, né, vai. Por exemplo, os nossos elétrons, né, eles viajam. Podem, né? Isso agora já é um pouco de especulação, mas que eu acredito, né? Que é aquele déjà vu. Né? Você vai e fala, pô, já vi essa cena. Eu tenho muito isso aí. Porque os seus elétrons, eles vão no passado ou no futuro, eles andam e voltam. E a mãe tem muito isso também. Inclusive pra negatividade também, viu? Para negatividade. Se eu sei que eu tô percebendo que nos primeiros segundos eu já sei que isso acontece, eu paro. Exatamente. Mas é exatamente. Por quê? Porque você está tendo uma projeção que não é um destino, mas está tendo uma projeção te falando assim: olha, vamos supor, a gente está aqui conversando. Se você for para aquele caminho, você corre o risco disso, daquilo. Esse aqui está livre. Você escolhe, vai por lá ou vai por cá. A mesma coisa, isso é uma projeção, né, de você, da sua mente. Então, a nossa mente não é um dom de clarividência, um dom de, ai, tem alguém falando na minha orelha, não tem ninguém falando na sua orelha, não tem nada, ai, porque eu vejo, porque eu sinto, não é um dom. Não é um dom, é uma máquina quântica, o nosso cérebro, que está funcionando igual um patinetezinho, igual sei lá, um computadorzinho bem básico. Só que ela tem todas essas potencialidades. Aí você vai falar, ai, Marinês, tá, como que desenvolve? Atividade física. É uma das. Durma bem. Se alimente com comida de verdade, né? Não tome remédio só se for extremamente necessário. Porque provavelmente se faz essas 3 primeiras que eu falei, não toma remédio. Eu não tomo remédio. Hoje as pessoas tomam remédio pra tudo. Pra tudo, é 300 pau, eles vão lá e pagam a mensalidade da farmácia. O cara toma remédio pra comer, pra dormir, pra tudo. Pra tudo. O cara Ele é um não- zumbi. Ele É. é um zumbi. A pessoa virou um zumbi, um escravo de remédio, não consegue mais. Meditação. Então, para terminar aqui o nosso. É meditação. Eu, honestamente, a minha meditação é na atividade física, porque é uma meditação. Tem gente que acha que a meditação é só, né, aquela postura de yoga e tal. Para algumas pessoas para mim não. Para mim a meditação é quando eu tô ali na esteira, quando eu tô fazendo atividade física, né? E amo, né? Você agora tem tudo, né? Os wearables, os relógios. Então eu tenho 200 mil ideias enquanto eu tô treinando. E eu vou falando, grava isso, grava aquilo, grava Já vai no bloco de notas. já vai tudo transcrevendo. Em breve o óculos, né, que vai gravar, vai Já filmar. tenho. Hoje eu experimentei de um aluno hoje que, Tudo pelo bem, amor de mas Deus. ainda não tem o de Não de tem. grau. Não tem. Mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar o de grau. E aí me diz uma coisa, você falou que hoje o modelo, uma das suas falas, você disse que o modelo de treino hoje tem 40 anos e tá errado. Mas por onde que... Não. Pera assim, Não por é onde que tá que... errado. Como Está que... inadequado. 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 Então a gente tem lá Mas como que... Mas da onde vai partir a mudança pra isso mudar? Vocês, os professores que estão atuando. Eu não, porque eu não dou mais aula. Ah, Só que aí o cara precisa ter o que eu chamo de... de... Posso falar esse nome Pode aqui. falar. Mas o cara tem que ter, né? Ele tem que ter... Culhão. É isso. Ou ela tem que ter peito. Tem que botar o pau na mesa. O salto na mesa. Exatamente. Né? Assim. Por quê? Porque você enfrenta... eu sempre fui da turma do diferente, né? Nunca deu para perceber, eu não vou com a manada. Né? A manada vai para um lado, eu vou para o outro. Sou da sua turma. Então, assim, por quê? Quem que age dessa forma? Quem não tá nem aí, não deve satisfação para ninguém. Quando eu sei que é a minha opinião, eu falo, isso aqui é minha opinião. Quando eu sei que eu estou embasada na ciência, que eu estou embasada no conhecimento, não sei o quê, o pessoal vira para mim, mas faz 20 anos que você não dá mais aula, você não sabe o que mudou. Eu olho e falo assim, ai, filho, o bíceps mudou ou continua no mesmo lugar? O glúteo continua, braços de alavanca também. Tudo. Tá tudo igual, a fisiologia. Teve alguma mudança, assim, o que eu sei é que estão descobrindo muitas coisas do cérebro. Do resto, continua tudo lá. Então, não é que o treino está errado, né? Deixa eu explicar. Quando eu dava aula de bike,
eu tinha um professor que eu era mountain bike, imagina, que eu não ia fazer estrada, né? Rotina não é comigo. Então eu fazia mountain bike. Eu e os malucos, que eram meus alunos da aula de spinning. Saía às 3 horas da manhã também? Não, a gente saía cedo, mas pegava aquela estradinha de terra, aí já tinha que estar um pouquinho mais claro, né? Já o outro professor, que eu não vou falar o nome dele, era muito famoso na época, ele só dava estrada. Então, as aulas dele era aquela coisa de pedala rápido, pedala devagar, pedala... E a minha era, fica de pé, senta, vira pro lado, e não sei o quê. Que hoje, inclusive, olha, naquele tempo, se eu soubesse, tinha virado uma franquia, né? Porque Não, virou. que tem, a Velocity faz exatamente a minha aula, e tem mais 2 ou 3 que também fazem isso. Como a gente era bobinho, né? Podia tudo ter virado franquia. Hoje as ideias, elas viram. O medo de não botar em prática, eu pensava assim, puta, me arrependi. Mas não, foi a hora certa. Porque quando eu fazia tudo isso, eu recebia muitas críticas, né? Porque eu pedalava de pé quando a gente tinha aprendido na escola. Porque depois veio o Reebok, que ensinou a gente. Mas a nossa primeira escola foi a Chuinha. A gente tinha as aulas de spinning com eles lá. O cycle, que eles chamavam. Então era só pedal, gira, gira, gira. Imagina eu dando aula na Runner, fazendo completamente diferente. Minha sala bombava. Então, quando a gente está falando de treino, ele não pode ser só o treino acadêmico. Aquele dos caras que estão me ouvindo hoje, que inclusive são homenageados no meu livro, doutor Ailton, o Alexandre Evangelista, que eles concordam comigo, né? O treino esse, bonitinho, da fisiologia, da biomecânica, é para o cara que quer atleta, hipertrofia, que ele aguenta um treino de 1h30. Eu lembro perfeitamente quando eu fazia consultoria na Biorritmo, e o Edgar Corona, que sempre foi 50 anos à frente do nosso tempo, brilhante o cara, né? Ele percebeu que estava tendo um problema. Os alunos ali na Paulista, naquela unidade, não tinham 1h30 para treinar musculação. E os professores, não, porque o treino bom é treino de 1h30, o treino bom é treino de 1h30. E eu falava assim, cara, não, o cara tem que fazer o que ele gosta, os aparelhos que ele gosta. E não, tinha que ser aquele aparelho do professor, aquele treino, aquela repetição, aquele blá, blá, blá todo. E aí ele trouxe o Face to Face do australiano, do Paul Brown, genial também, vendeu uma franquia, bombou. Por quê? O cara fazia o treino em meia hora. E os professores que não concordaram, ele falou, tchau, vai procurar a sua turma. Então, quando veio, eu fui muito atacada, porque eu defendia, eu falava que aquilo estava certo, porque o treino, quando eu falo que não está adequado para aquele público. Agora, se você é um halterofilista, se você é um cara que é um atleta, pô, é outro treino para você. Outra coisa. Quando você está me perguntando isso, é o meu universo. O que é o meu universo? Academias. Academia vai o cara treinar de meia social e tênis branco, né? Aquela perninha de pelicano, minúsculo. Saberila. É o cara que sai do trabalho com dor na coluna e vai lá treinar. É a Dona Maria, sou eu, a velhinhas, não sei o quê. Pô, não tem ninguém ali que nem eu que fala assim, agora eu quero ter a bunda na nuca. Pô, se a mulher quiser ter a bunda na nuca, claro que ela vai ter que treinar pesado. Não vai ser com o meu treino que ela vai ficar com a bunda na nuca, certo? Treinar pesado, mas se ela não tiver paciência, o que ela faz? Ela vai injetar. Bom, aí já é um problema de um psiquiatra, não é mais um problema meu, né? Eu tô falando de pessoas normais, tô repetindo. Tô falando de pessoas normais, não que atleta não seja normal, mas nós, quando eu era atleta, eu suportava coisas que hoje eu não suporto. Quando eu participava dos campeonatos de aeróbica, eu fazia coisas que em nosso tempo não tinha nem bomba, nada disso, tá? Deixar bem claro que a gente, pode ser que a gente... Então a gente treinava aeróbica limpo. Coisa que hoje está todo mundo bombando para qualquer coisa, né? Enfim. Então, o treino, quando eu hoje sou aluna, eu fico lá olhando. Só para você ter uma ideia, eu vou te falar. Eu estou lá olhando os aparelhos, né? Aí o cara vai lá, né? O Zé Ruelinha, tadinho, com tijolinho que eu olho lá e falo assim, puta vida, o cara tá fazendo com 30 quilinhos ali, aquela perninha, né? E faz uma série, 10. Até minha avó, né? 10. Aí ele solta o cronômetro e fica sentadinho ali. 1 minuto e 20, 1 minuto e 15. Aí eu olho, nem mexeu na carga. Eu falei, cara, que treino é? Aí depois ele ficou, sabe quanto tempo naquele aparelho? 5 minutos. Eu já cronometrei isso. Por 6 meses eu fiz essa pesquisa. Façam. Quem que tiver duvidando de mim... Isso é importante. Vai lá e faz, né? Porque a hora que tiver a inteligência artificial, as câmeras, a gente vai saber a lotação.
Isso é uma coisa que eu me debato como consultora há séculos, porque eu falava, gente, todo mundo começa na perna, fica lotado, 10 caras na fila. Daqui a pouco todo mundo vai para não sei aonde, todo mundo. Aí fica, parte de cima, parte de baixo, trisete, não sei o que. O cara não é atleta. É isso que eu tô falando. Então, pega o cara, não precisa chegar na falha, não precisa nada disso. Ô filho, o que que você gosta de fazer? O que que você quer fazer? Não sei o quê. Monta lá 5, 6 aparelhos, que é o meu treino. Meu treino hoje eu treino meia hora, com o que eu gosto, para aquilo que é funcional para mim, para o meu trabalho, né? E para minha idade, óbvio. E eu não faço 4 séries, 3 séries e não sei o quê. Às vezes eu faço. Olha, para você ter uma ideia como é que é. Em 20 minutos, enquanto eu estou treinando, o cara ainda está no mesmo aparelho. Aí você olha essas low costs, eu falo assim, cara, que insanidade é essa de cobrar R$ 100, o cara ficar 5 minutos, normalmente tem 2, 3 na fila esperando para entrar. Que treino é esse? Então, aí eu falo do treino eficiente. Né? Do treino eficiente é o quê? É o cara manter a frequência cardíaca dele alta, que eu saio de um exercício, vou pro outro, saio de um, vou pro outro, depois faço aeróbico. E não tem ordem, porque o músculo não sabe qual que é o primeiro. Então, eu chego no aparelho, meu primeiro movimento, aquecimento no próprio aparelho, menos carga. Exatamente. Segunda repetição, aumenta um pouco, não dou intervalo nenhum, aumenta um pouquinho mais a carga. Terceira repetição, aumento a carga. Quarta repetição, eu trabalho não só repetição, mas eu trabalho velocidade. Então, por exemplo, eu faço explosivo, porque eu fiz um teste genético e a minha musculatura desenvolve mais com os trabalhos de pliometria, de potência, né? Tipo de fibras. Tipo de fibras. Aí, teste genético. Aí eu descobri isso e é verdade, porque quando eu fazia crossfit eu definia muito rápido e só naquela musculação tradicional não dá. Então, primeiro eu faço aquecimento, segundo eu faço, né, extensão, aumento um pouquinho a carga, faço na velocidade normal. O terceiro eu já faço explosão e volta, explosão, volta. O outro eu faço aquele que você faz segura, 3, 4 segundos, flexiona e o último terminou, tá, tchau. Isso daí dá menos de 1 minuto. E é tudo que você gosta. E é tudo que eu gosto, o aparelho que eu gosto, do jeito que eu gosto. Aí eu saio, fiz perna, bom, aí eu minha perna tá fervendo, não falha nem nada. Aí eu vou fazer braço. Depois fiz braço, agora eu vou fazer perna de novo. Quando vai ver, o cara ainda tá no mesmo aparelho. Como é que eu posso montar um treino desse para um cara que é comum como eu, não é atleta, e dá resultado? Como é que eu sei que dá resultado? Pô, você começa a ver as medidas, você começa no dia seguinte, não é para você estar sem conseguir andar. Mas parou de ter aquela dorzinha muscular, muda o treino. Não, os caras ficam naquela série, 200 anos e não sei o quê, ocupando o aparelho, todo mundo reclamando que a academia está lotada, que ninguém reveza. Culpa de quem isso? Do dono? Não, a culpa do professor, que não tem para ir lá e falar assim, ó, vamos mudar isso aqui, porque a maioria que vem aqui são pessoas normais, ninguém é atleta. Agora, chegou um lá que é atleta, ele que contrate personal trainer para dar o treino para ele, Exatamente o que do eu jeitinho sempre que ele falo. quer. Porque as pessoas de hoje, elas são muito imagem, né? O cara quer, com 2 meses, o cara quer o mesmo treino do Chris Bumster, que é um campeão Mr. Olímpia. O cara quer o mesmo treino do Arnold Schwarzenegger, sendo que nem adaptação neural o cara cria. Então, eu acho que não é só culpa também aí. Eu acho que é culpa da própria pessoa que não tem paciência. Eu acho nisso. Porque nem tudo que aquilo que a gente gosta é aquilo que a gente precisa. Mas sabe o que eu Assim, falo para os meus clientes quando eles querem? Eu falo, filho, quem que estudou 40 anos para estar onde eu tô? Agora, quer fazer do seu jeito? Contrata outro ou faz por sua conta e risco. Porque quando dá resultado, são eles. Quando não dá, é você, né, que é o culpado. Então, assim, eu sempre fui muito clara. E eu acho que essa assertividade dá confiança para o cliente. Porque eu falo assim, tá, você quer todo o resultado, mas você não quer passar pelo processo, né, da persistência, da disciplina, da exatamente. dieta, de não sei o quê, do esforço, do treino. Né? Não quer. Ele quer só plim. Não existe isso. O problema é que todo mundo mente. Todo mundo fica dizendo que para dar resultado precisa ser 1h30, sendo que se você fizer 3 vezes por semana, meia hora, resultado que eu digo, repito, para ninguém falar, pô, essa mulher não sabe de biomecânica, cinesiologia, fisiologia, blá, 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 blá. Resultado que o cliente quer. O que o cliente quer? Você sabe por que no primeiro mês é a maior evasão das pessoas? Só que aí você vê lá as estatísticas, não, porque o Brasil é o segundo do mundo, porque o Brasil é o segundo mundo em números, porque isso aqui é o nosso território, é continental. A gente só perde para os Estados Unidos. Só que a diferença é que nos Estados Unidos eles não contam estúdios, não contam personal trainer. Aqui até a lojinha de roupa entra na estatística, para você ter uma ideia.
Caraca, bicho. É, tudo. Estúdiozinho pequenininho e as grandes redes. Por isso que nós estamos em segundo, né? Hum. Mas se você for analisar mesmo quantas pessoas praticam hoje, cada academia aqui no Brasil, essas todas, 60 e tantas mil academias, é 160 alunos. Se eu fosse distribuir todo mundo. Distribuir. Ah, nós somos 203 milhões, são 160 alunos que treinam por mês naquela academia. Nos Estados Unidos, chega a 20%, são quase 700 alunos por academia. Olha a diferença. Onde tem mais gente treinando, óbvio que é lá. Aqui, desde que a gente faz estatísticas e dados, que o Brasil é ruim nisso, né? Não tem, não passa de 4%. 4% da população. Então, nós somos os maiores, não sei o quê. Não, nós temos uma pizza, imagina uma pizza, um bolo, vai. E ele tem 10 pedaços. Sabe aquela coisa, bota água no feijão? Porque não aumenta a quantidade de feijão? É isso. Está aumentando o número de academias, os professores estão debandando, por quê? Quando você tem o efeito colateral da low cost, negativo, né? É isso. Os professores foram todos ou para outra aula, porque ninguém consegue, com aquele dinheiro, pagar as contas, criar filho. Então, o cara abandonou, fora que as low cost não tem professor. Então, o que acontece hoje? Todo mundo debandando, todo mundo nas low cost fazendo não estão felizes, os bons professores ou viraram personal ou abriram seus próprios negócios, e aí você continua ali com aquele treininho, 70% dos alunos abandonam até o 3º mês. E você vai me falar que é porque não tem professor? Ok, pode ser. O professor fazia, e no meu tempo fazia muita diferença na lealdade, porque o professor tinha sangue nos olhos. Hoje, você olha para um professor, desculpa, gente, Tá cansado. tá um burro cansado. Você olha e fala assim, põe vida nesse corpo, meu filho, ou então muda de profissão. É. Por quê? Já ganha mal, né? E ainda, eu ganho mal, então eu sou ruim. É muita burrice. Então, 70%. Agora você vai lá e vai falar, não é isso não. Essa academia tem um índice de lealdade super grande. Não tem. Por quê? Porque eles calculam a frequência, né? O número não é pela frequência dos alunos. Porque se fosse, ele ia ver que ele já perdeu 70% dos alunos, não estão frequentando. Eles vão lá pelo pagamento. Então, a maioria dos caras, né, eles fazem o quê? Eles não desistem porque é difícil você cancelar. Né? Você vai cancelar, tem a data certa, tem multa, tem não sei o quê. A maioria que eu conheço não vai. E essa é a política. Né? Os caras precisam de 5 mil alunos numa low cost para pagar as contas. Hoje, 70% é folha de pagamento, por isso que não tem aluno. Aí o cara fala assim, pô, mas esse dono de low cost é ganancioso. Eu falo, filho, ele é um empresário como você, como outro qualquer. Você quer pagar fast food, McDonald's, e quer ter o serviço de um restaurante 5 estrelas? Me poupa. Não dá. Não, a conta não fecha. Então, É. quer pagar low cost, já sabe, vai chegar lá, vai treinar do seu jeito, de qualquer jeito, vai ser largado lá, vai ficar puto da vida porque não é lotado, né? Porque se vier os 5 mil alunos, então, aí que o cara vai ficar alucinado. Fica louco. Aí chega e tem lá um treino que dá dó, né, gente? Pô, dá para fazer um treino para as low cost de 30 minutos no máximo. E quando eu tô falando 30 minutos, já é incluindo 10 minutos de esteira ou de elíptico. O cara tem que voar do aparelho, ele não tem que ficar lá, e ainda agora a última moda aí vai em 2, né? Então eles ficam revezando entre eles, aí fica 15 minutos no mesmo aparelho. E tem academia que só tem aquele aparelho. Aí o gênio da lâmpada, eu não, porque se aquele aparelho está lotado, eu vou lá e pego outro, faço peso livre, porque não importa, o músculo não sabe se é máquina, não sabe se aquilo é perna primeiro, perna segundo, o músculo não tem isso. Você pode, desde que você faça o aquecimento no aparelho, com peso leve, não tem ordem, não tem sequência, não tem nada, você faz o que você quiser, filho. Agora, se todos os alunos fizessem o que eles gostam e o professor conseguisse adaptar o treino, não teria 70% de evasão. Porque o cara ia lá e falava assim, missão cumprida, 20 minutos foi o treino. Só que nós incutimos na cabeça deles que precisa de 1h30, precisa de peso absurdo, precisa no dia seguinte não conseguir nem fazer a chapinha no cabelo, de tanta dor. Aí o cara fica o quê? Frustrado. E aí vem a neurociência. Ninguém tolera frustração. Você vai na segunda, se frustra, na terça se frustra, na quarta. 1 mês de frustração. Segundo mês de frustração, 0 de resultado, porque a gente sabe que não dá resultado em 1, 2 meses. O cara precisa juntar dieta, precisa dormir bem. Porque se o cara está estressado, o cortisol não permite que ele queime, entre aspas, gordura.
Então, o metabolismo do cara fica desacelerado, não emagrece, quem é estressado. Quem tem problema de intestino piorou, porque ele está totalmente intoxicado, músculos inflamados. Então, tem uma série de componentes que os professores hoje não fazem, não sabem, né? Ah, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar livro, né? Você vai hoje numa convenção, não tem mais nem professores que estão aqui no Legado dos Titãs. Por quê? Porque agora as convenções só tem influencers. Os caras que têm 200 mil seguidores é que são chamados. E E eu vejo muito isso, hein? o pior é que assim, eu falo assim, tá, o cara que tá lá fazendo o evento é um empresário. Agora, se tem palhaço que paga para ir lá ficar na fila, para tirar foto com o bombadão, com não sei o quê, pô, aí a ignorância é do cara da nossa área. Porque até, de repente, o seu menino lá, seu vizinho de 15 anos, ir lá na feira e querer tirar foto com o bombadão, botar na zeta, tá tudo certo. Mas um profissional de educação física, eu tenho vergonha alheia, eu falo. Vergonha alheia, porque o cara vai lá pagar pau para ver um cara que nunca pisou numa academia, que nunca leu um livro, que nunca leu um livro de anatomia, não sabe nem onde é o bíceps. E ele está lá dando curso, palestra, enquanto todos os acadêmicos, os PhDs, os professores que foram lá para a Europa fazer doutorado, pós-doutorado, não são chamados. Por quê? Ah, porque não dá público. Então, eu vou falar um negócio para vocês. Quer continuar? Continuem. A inteligência artificial está aí para substituir todos os incompetentes. Ai, Marines, você está desejando mal para mim? Não, eu estou desejando bem para o mercado que eu defendo, que é a educação física, o fitness e as academias. E você tem certificado de IA, né? Neurociência, física quântica. E aí me responde, Vários cursos. como né? isso vira um resultado real aí para um aluno comum, nesse ponto? Bom, o aluno comum precisa estar assistido, né, pelo profissional, pelo humano. Quando eu falo de inteligência artificial, ela nem é uma inteligência, ela é uma biblioteca dos humanos, de toda a nossa história, sendo que no Brasil tem pouca coisa, porque a gente tem poucos registros. Então, tudo que a gente está pegando é lá de fora, né, de onde os caras têm o hábito de números, dados, informações. Então, vamos imaginar como que isso é bom para o aluno. Você é um profissional. Aí o cara tem o smartwatch, ou tem o contador de não sei o quê, ou tem o ring, o anel, que seja, o que ele tiver. Hoje, isso é o máximo. Eu já cansei de ver lá atrás, quando fazia avaliação física, lembra? Lembro. A avaliação física, o aluno ia lá, se matava, fazia bioimpedância, não sei o que, o professor pegava aquilo e enfiava na gaveta. Demorava 1 hora. E o cara demorava e pagava. E o professor nem olhava. Poxa. Peraí, o cara tem um negócio. Hoje tem teste genético para você ver qual é a melhor atividade, qual é o tipo de estímulo que aquele músculo precisa. Aí eu falo para você, eu vou defender esse Zé Ruela desse professor que fez faculdade lá na esquina, não sei da onde, que não estuda. Então, o aluno já tem um ring, o anel, que tem tudo ali, frequência cardíaca, sono e tal. E ele não tem o professor, ele não controla esses dados para ele prescrever o treino. Um cara desse tem que sair fora mesmo. Ah, mas a inteligência artificial vai me substituir. Não, vai potencializar os caras que são muito bons. Então, por exemplo, você vai olhar para aqueles números, cara, você vai fazer o resultado do teu aluno explodir. Por quê? Porque você tem todos os parâmetros ali, desde sono, tem agora os últimos que estão saindo, fazem até exames de sangue, de cortisol, então imagina você tem ali na tua mão o mapa da mina do cara. Se ele comeu, se ele pulou, se ele não fez atividade, o que está ali registrado. Aí você tem tudo aquilo e o cara não registra. E tá tudo de mão beijada para ele fazer e trabalhar em cima dos dados. Exatamente. Né? Isso é que vai diferenciar. Mas nós temos também a outra inteligência artificial, que vamos supor, o aluno não tem o relógio, não tem isso, ou não tem o chip no tênis, alguma coisa assim. Poxa, hoje tem várias câmeras que detectam postura, que corrigem o aluno, que agora o cara vai falar assim, ah, mas aí eu vou ser substituído. Não, filho, você vai ver a biomecânica perfeita do seu aluno. No meu tempo, a gente tinha que mandar o cara para o laboratório para pegar a biomecânica do movimento, principalmente quando o cara é atleta, né? Para você saber onde ele está errando, onde ele não está. Mas imagina, você tem a biomecânica do negócio. Então, assim, a inteligência artificial também, isso provavelmente eu não vou estar aqui na Terra, mas vai ter aquela coisa do holograma. Então, imagina você hoje, você está lá dando aula, mas você pode se replicar para mais 100 países em vários idiomas. Então, assim, o que eu vejo hoje é que nós vamos potencializar tanto a burrice humana como o talento humano. Eu só faço votos, mas eu estou meio
sem muita esperança, que o talento vença. Né? Porque, normalmente, quando a gente fala de tecnologia, isso já vem lá do tempo da tabuada, né? Que quando veio as primeiras calculadoras, a primeira coisa que as pessoas falam, não, e eu não vou usar, quando veio o Office, né, o Word, não sei o quê, quantos colegas nossos eu não pude contratar, porque o cara não sabia mexer numa planilha de Excel, não sabia mexer no Word, não sabia nem mexer no mouse, ele chamava o filho, chamava o sobrinho. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, não, isso é moda, isso vai passar. Ficou obsoleto. Aí veio, né, o que? Os smartphones. Vai passar, não. Aí vem a internet, não. Sempre tem uma turma que vai negar até o fim. Só que nós tivemos 20, 30 anos para nos adaptar. Pra você ter uma ideia, eu fiz um curso de... Na época, eu fiz por quê? Porque eu não queria ser feita de palhaça, né? O pessoal olhava, sabe mecânico, quando você vai no mecânico, a mulher leva o carro, o cara fala da ribimboca da grampulheta. É. Né? Quando você não entende de programação e vai falar com um cara de TI, ele começa a inventar. Da mesma forma, eu fui fazer curso de marketing para os caras não me fazerem de palhaça e tudo mais. E aí eu fui fazer esse curso em novembro. Veja, foi curso de programação, aprendi Python, JSON, tudo que você pode imaginar. Passava de madrugada, feito uma louca. Quando chegou em março, veio o ChatGPT. Joguei tudo no lixo. Por quê? Porque o ChatGPT já faz código, já faz prompt, já faz tudo para você. Aí depois vieram outros, veio o Gemini, que eu adoro, tal. E hoje eu estou numa outra fase também, né, de como que isso vai ajudar você. Né? Você vai falar assim, poxa, talvez você não, mas eu penso muito nisso, né? Quando você chega numa certa idade, você começa a conviver com a idade, por mais que você tenha sido atleta, que você se cuide, tem a idade. Você envelhece. Mas já disseram que estão conseguindo reverter 30 anos, tudo bem. Mas eu não quero ficar eternamente nesse planeta nem por um decreto. Imagina você viver com essa gente chata, muita gente chata. Então eu não sei, mas vai ter gente que vai ter dinheiro e vai bancar e vai rejuvenescer 30, 40 anos. Né? E aí, quando você pensa na inteligência e no que vem lá na frente para você, né, das possibilidades do que você vai fazer, você fala assim, meu Deus, é muita coisa boa, só que esses algoritmos, né, eles são que nem uma criancinha. Você educa para o bem ou para o mal. Exatamente. Aí eu sempre falo, gente, não é a IA que vai tirar o seu emprego, não. É para o bem ou para o mal. O algoritmo, se você deixar ele fazer tudo, conheço um monte de gente que usa a internet, a IA para cola copia. Se você vai numa reunião, eu sempre adoro fazer isso, né? Eu sei que o cara fez aquela apresentação com inteligência artificial. Aí eu faço perguntas que não estão ali. Você mata na hora a pessoa. Porque ele não sabe aquilo. Aquele cara que é neurocientista de... Aí você faz uma pergunta nos comentários, ele te bloqueia. Porque não sabe responder. Não saber responder, porque hoje a gente tem muito isso. Então, se você for pensar hoje no que a inteligência artificial pode trazer para o treino, para o treinamento, para a saúde, descobrir câncer, tudo, já estão descobrindo tudo, como curar, como melhorar, longevidade, treinamento físico. Você começa a olhar isso e fala assim, tá, vamos aumentar o número de pessoas inteligentes. Só que tem um detalhe. Quando vocês usam, né, eu não uso mais, porque eu comecei a ver lá fora uma campanha de vamos usar, vamos sair das públicas, né? Eu comecei a entender o funcionamento do algoritmo. Por mais que esteja escrito lá privacidade, a gente não compartilha suas informações, você não reparou, assim, porque no meu tempo a gente chamava de plágio, que tem algumas coisas que você fala, cara, isso daí parece com o que eu escrevi, tem a ver com o que eu falei, e ela não tinha essa informação, de repente agora... De neurociência, o que eu corrijo, porque tem muita coisa errada, que a IA responde, e aí eu vou subindo a régua, só que eu não uso mais as IAs públicas. Por quê? Porque quando você está postando na internet é uma coisa, quando você está querendo escrever uma tese, aí já não dá. Você tem que ter uma privada, que é o que está surgindo muito lá fora, que eu uso hoje, que é a Snappings, que é uma plataforma americana, depois de muito apanhar, com algumas outras plataformas, eu fui testando, é onde eu subo o que eu chamo de meu cérebro, como eu estava te dizendo, porque quando você vai ficando velho, qual é o seu medo? Quando eu era jovem, meu medo era cair da bicicleta, quebrar a perna e não poder dar aula. E aí eu fazia seguro e não sei o quê, eu fazia mergulho também, eu só fazia esportes radicais. Morria de medo. Quando você vai ficando velho, o seu medo é demência.
Por mais que no meu mapa verdade. genético não deu nada, nem de Parkinson, nem de Alzheimer, a minha família não tem isso, existe o fator de morar em São Paulo, poluição, alimentação. Então, eu não Você é de São sei, Paulo mesmo, sou Mari? de São Paulo, né? Não pretendo morrer aqui, mas mas posso ser atropelado. Então, quando você começa a pensar nisso e começa a ver os seus pais envelhecer, os seus irmãos envelhecerem, os seus sobrinhos com 40 anos, você fala, cara. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu estou numa campanha, viu, gente? Estou numa campanha seríssima para pessoas que têm mais de 40, 50 anos de idade. Por favor, usem a IA. Porque com o seu conhecimento, com a sua inteligência, interaja para subir a régua. A régua está muito meme, cachorrinho, não é nada contra, né? Diversão barata, que a gente chama, né? E Mas você acha que a indústria fitness erra feio para o público de 50 a mais? Você erra acha? muito feio. Por quê? Porque não entendeu ainda que, claro, deve ter as suas exceções, aquela mulher toda cheia de preenchimento, que quer ter, ela quer parecer a Barbie e ela tem 70 anos, né? Parece que foi enxertada aquela cabeça, né? E aquele corpo todo lá, né? Mas não sabe lidar. Porque na cabeça do. Eu era assim, tá? Quando você Uhum. tem 20 anos, você olha uma pessoa de 50, você fala, tiozão, né? O Suquita, que a gente chamava. Putz, E você acha que tem que fazer aquele ginásticazinha da cadeira, 1 quilinho. Aí, pô, você entra para um crossfit, tá lá e tá pegando pesado, o professor te olha com aquela cara assim, será que essa véia tá bombando? Será que não... Então, ele não sabe nem dar treino pra gente. Não sabe nem como trabalhar uma mulher com menopausa, um homem com andropausa, ou com alguma limitação. e é o público que tá mais crescendo, não? É óbvio, nós estamos envelhecendo, não É, está então. nascendo, gente. É. Ninguém mais quer ter filho. Então, nós estamos envelhecendo. E aí a gente está falando, falando, falando. Eu falo isso porque eu levei minha mãe tem 88 anos, mas quando ela tinha 84, levei numa academia, né? Academia boa, tudo certinho, mas o professor não sabia dar aula para ela. E ela já tinha sido minha aluna, porque eu fui empreendedora. Eu tive minha academia por 10 anos, que hoje a gente chama de estúdio, ginástica e dança. Então ela sabe a diferença de uma boa aula. Eu falei, pô, aquele professor só enrola, a aula dele é horrível. Por quê? Trata o velho como se fosse aquele, sei lá, um acamado, um doente. Então ele não dá aula, ele dá fisioterapia. E aí o idoso, principalmente hoje, você fala assim, pô, idoso, o cara de 60 anos parece que tem 30. O cara de 80 hoje está ativo, né? O Abílio Diniz, entende? Então, assim, não sabe dar aula, não tem ambiente. Eu vejo nas academias low cost, eu falo, ai, meu pai do céu, vai se entortar todo, olha aquilo que tá fazendo. Olha, eu vou treinar, então eu fico entre a consultora, a mentora, que eu olho e falo assim, nossa, que zona, que sujeira, que aparelho quebrado, que saco. Tem 3 dias, ninguém pôs uma placa. Eu começo a fazer todas essas análises, depois eu falo, Deus, me deixa treinar, eu só vim treinar. Aí eu olho ali o outro do lado, 5 minutos no aparelho, eu falo, porra, será que não vai limpar essa bunda, não vai sair dessa cadeira? Ah, se fosse eu, já enfiava, sai, vai que eu vou revezar. E você já Não, foi diretora de várias academias, né? foi. Biorritmo, Companhia Atlética. Mas no tempo bom. Não, a Companhia Atlética Ah, foi onde eu comecei, onde você começou? que eu era professora de ginástica lá, com o Mauro Ghiseline, ele que era meu diretor. Ah, De lá eu fui para a Runner. Na Runner eu comecei como professora, coordenadora, que naquele tempo tinha, né? Não sei se hoje tem, tem. gerente de É, unidade, tem depois também. diretora, quando a rede começou a ampliar, né? Ela já estava em 8 unidades, começou a ampliar. Eu fiquei na Runner, eu fiquei 5 anos. Da Runner tinha o Paulo Aquial, tinha o Fernando Reco, eles abriram a Les Mills, que no tempo era Body Systems. Aí eu fui com eles. Saiu todo mundo da Runner, eu fui trabalhar com eles, imagina com vendas. Eu nem sabia vender, o Paulo vai aprender. Aquele espírito. Na raça. Não, mas ele foi muito, muito assim, muito querido, por quê? Porque ele trouxe equipes da Austrália, do Impact Training, para dar treinamento pra gente. A gente ia para Nova Zelândia, tinha tudo, não era na orelhada, não. Tanto que eu era excelente, eu fui a melhor do mundo. Que eu digo a minha equipe, né? Porque eu sozinha não fazia nada, eu era líder de vendas. Aprendi tudo ali, Disc Profile, nós aprendemos tudo, tudo, tudo. E assim, e mais a reputação que eu já tinha, né, do mercado, todo mundo me conhecia. Então, quando eu falava, não vai vender, você não vai ter que ter body pump, não, para sua academia não cabe, e não sei o quê. Quando os meus vendedores iam lá e vendiam Platinum, eu falava, pô, a mulher só tem uma sala, vai devolver esse dinheiro para ela. Como é que pode? Porque tinha uns vendedores que, né, se você não puxa a orelha, os caras eram jogo duro. Mas a gente,
né? Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, porque eu falei tanta coisa. Não, mas você respondeu, é isso mesmo. Respondeu. E aqui tem uma coisa bem interessante. Você já palestrou para mais de 80 mil pessoas? Bom, também não é que eu palestrei para esse mundaréu de gente, meu amigo. Quando você tem mais de 40 anos de carreira, sendo professora e coisa e tal, e na É. época da Les Mills Body System, Durante 20 anos, não? Isso aí? é, É. você tá o tempo todo entrando. Parece que é muita gente, mas até que é pouca gente. É. Porque eu coloquei isso, mas não é que a gente. Normalmente as salas, os auditórios eram de 100 pessoas sempre. Ou depois, quando eu comecei para o mundo corporativo, em 2009 também, eram auditórios enormes, cheios de gente e tal. E Mas é porque é quilometragem rodada. Mas dentro disso, o que ainda as pessoas da plateia se incomoda dentro dessas suas palestras, assim? O que as pessoas, o que você fala nas palestras que ainda Olha, incomoda as pessoas? para te responder, eu vou falar uma coisa que ela é ciência, né? Certo. Nós formamos a nossa programação mental de acordo com o ambiente que a gente vive, né? Esse ambiente que a gente vive aqui no Brasil, que é de país em desenvolvimento, desde que eu nasci ele está se desenvolvendo e até hoje não cresceu, você cria uma mentalidade de assistencialismo, né? Você cria uma mentalidade de vitimização, de coitadismo, de ricos contra pobres, né? Nós contra eles. E tudo isso cria vamos dizer assim, uma mentalidade de não proatividade, certo? De vítima, de coitadinho. Eu trabalho com ciência. E eu sei que ciência você precisa ter consciência. Os meus trabalhos, porque eu tenho a psicologia positiva, tenho a psicoterapia também na minha formação. Então, as pessoas sentam na minha frente, começam a falar, ou numa palestra, ou as perguntas. É muito rápido. Do mesmo jeito que eu sento para treinar e pum, esquadrinhei, já vi que aquilo tá errado, ali não sei o quê, cadê a mulher da limpeza, cadê não sei o quê. Começa a Cadê ver. a pessoa senta na minha frente, eu pareço um scanner. Ela falou 2, 3 coisas, já falou, já sei o perfil, já sei o disco, já sei tudo. Não é arrogância, é tempo de estrada. Você vai estudando, estudando, você aprende. E aí, quando você tá nessa postura de falar, você é o responsável, a carreira é sua, você tem que mudar a sua mente, não espera ninguém, para de culpar o marido, para de culpar a esposa, para de falar que não tem tempo, para de dar desculpa, para de empurrar com a barriga. Você é o único responsável? Isso sempre incomoda. Porque a pessoa, ela adora tirar o dela da reta. A culpa é do governo, a culpa é do tempo, hoje tá chovendo, a culpa é dele, não deu resultado por causa do professor, não é porque ela tem uma boca nervosa, vai lá e come depois do treino, né? Tudo. Ah, mas olha, se der certo fui eu, mas se der errado foi ele. Então, essa que a gente chama de mindset, né? Essa mentalidade é o que atrapalha o brasileiro, digamos assim, né? A síndrome que eu chamo do vira-lata, né? Que a gente fala, ou do jeitinho, né? Então, tem algumas coisas que são assertivas, porque a ciência é pau, pau, pedra, pedra, né? Ah, o que agora então eu vou mentalizar, né? A lei da atração. Vou mentalizar e não sei o quê. Eu falo, filho, a gente sabe 2 coisas com a ciência. Quando você está estressado, está irritado, qualquer sentimento, emoção negativa, raiva, inveja, injustiça, tá tudo errado, é um veneno que você mesmo está bebendo, certo? Que a gente diz, minha avó dizia, você bebe do próprio veneno, né? Por quê? Porque quando você começa a entrar nessa energia, né, você tem 2 alternativas. Ou você abre um buraco e afunda e entra e fala, coitado de mim, alguém vai me salvar, a vitimização, que é 90% faz isso. Ai, coitado, eu quebrei a perna, eu fui um acidente, alguém amarrou minha boca no sapo, a culpa é de todo mundo, menos dela. Não é ela. Aí quando você vai olhar a história e ver o que ela fez para chegar nesse desastre que tá a vida dela, né? Ou você fala assim, tá, tchau. Ctrl Alt Del, né? A gente não faz isso no quem tem lá o Windows, lá o PC. Até Ctrl hoje. Alt Del, Ctrl Alt Del. Dá um boot no cérebro e fala assim, não, tá. Eu quando começo a entrar nessa vibe, falo, opa, puf, fechei o computador, não, sai. Não vai pegar vou treinar. Eu vou treinar. Por quê? O treino, ele calibra todos os neurotransmissores. Então, quando eu começo a treinar, o meu cérebro começa a mandar endorfina, para não ter dor, serotonina, para eu ter aquele, que delícia, sensação de prazer depois do treino, né? E adrenalina, uma série de outros neurotransmissores. Quando você está nessa vibe, uma reunião estressante, as pessoas ficam 4, 5 horas naquela reunião, eu falo, gente, para! 1h30, não foi para lugar nenhum, fecha o computador, vão tudo, ou vai tomar um banho, vai tomar sol, vai abraçar uma árvore, vai andar na rua. Por quê?
Ah, porque a árvore tem algum poder? Não, meu filho. É que o teu cérebro, quando você te desconecta, ele recalibra, porque inunda de cortisol. E o cortisol, na medida certa, ele te levanta da cama. Mas na medida errada, né, ele faz o que com você? Ele te derruba. É o que eu sempre falo aqui, ó. O Hulk vermelho, ele tem um cortisol alto e acaba perdendo os poderes. É. E aqui é a raiva adaptativa, Eu já falo onde você tem o controle. Como eu sou mais antiga, Olha, eu falo do Gremlin. Lembra o do Gremlin? Gremlin. Nossa, Quando eu não você não, lembro do Gremlin. quando você não dava de comer, ele Vai virava o lançar gizmo. outro, hein? Ele vai, Vai lançar outro aí. ele vira o gizmo, lembra Vão aquele rebutar aí. demônio, aquele É. negócio, é o cortisol. Você perde a visão estratégica, você perde a produtividade, a criatividade, fica distraído e aí acontecem os acidentes e não consegue ver a luz no final do túnel. Então é Ó, bem isso. E dentro disso você tem, você diz nas redes que a low cost nasceram por ganância e nasceram por incompetência dos professores. Não, eu não digo que eu digo assim, Você vai com... elas não nasceram da ganância. Todo mundo acha que o empresário, aqui nessa mentalidade de país em desenvolvimento, né? Porque lá fora todo mundo aplaude, no Japão todo mundo reverencia o empreendedor e coisa e tal. Aqui não. Como ele é rico, eu sou pobre. Uhum. Então é aquela coisa da vitimização. O cara é rico porque ele é rico ou eu sou pobre. Não. Você não é pobre porque ele é rico. Se você se deixa explorar, é um problema seu. Vai abrir seu próprio negócio. O que eu digo é, todas essas low costs, quando elas surgiram, eu estava lá. Eu sei Sim. como foi o movimento. Lá nos Estados Unidos também. Eu vou desde 1985 para todas as feiras e convenções. Do mesmo jeito que posto de gasolina lá é autoatendimento, por quê? Porque o americano detesta a gente? Não, que ninguém quer trabalhar. Ou então são os latinos que vão lá e querem trabalhar. Mas o americano em si não pega mais nenhum desses trabalhos. Então não tem mão de obra, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Certo. Não tem mais professor bom, não tem mais gente querendo dar aula, todo mundo foi para personal. Então, o que você, vamos imaginar, faz a pergunta para você mesmo. Você quer expandir, você tem dinheiro, tem investidor, tem bancos querendo investir. Você quer abrir 10, 15 unidades. 70% é custo de mão de obra. Ok, mas vai trazer gente, como várias academias no tempo da Runner. A Runner vivia bombando e tinha professor, na época eu ganhava como se fosse 50 a hora. E eu era CLT na Runner. Você consegue imaginar isso? Eu ganhava 20 pau por mês como professora, dando aula de academia e não trabalhava nem segunda nem sexta. E naquela época não tinha personal. Então eu tô falando 20, mas não sei que moeda era, mas é como o meu padrão de vida era esse. Eu tinha uma picape, um carrão, né? Que carro é caro, uma picape legal. A gente saía viajar, fazia tudo. Ia para os Estados Unidos quando era 1 para 5, hoje voltou, né? Mas, pô, eu ia para os Estados Unidos. Não era, naquela época ninguém ia para os Estados Unidos, em 85. E depois na Runner, em 90 e pouco. Então, veja, o padrão do professor despencou. Hoje, eles falam para mim, eu ganho menos que uma faxineira, sem desmerecer a faxineira, mas o cara fez lá uma faculdade, fez Não, mas isso é aquilo, verdade. né? Então, E assim, grandes academias, hein? de grandes academias, ganha menos que um salário mínimo, às vezes. Então, pô, eu não vou culpar esse cara. Então, muda de profissão. Porque se o cara ainda tá na profissão que ele não gosta, piorou. Porque eu fui para aquela profissão com desgosto do meu pai. Mas até hoje, é a profissão que formou o meu caráter, quem eu sou, ter sido atleta e tudo mais. A gente Então, não se, pode... deixa eu só concluir Sim, essa sim. parte, senão eu vou perder o raciocínio. Vai, bora. Então, assim, não é que é ganância, é falta de gente. Então, o problema é o quê? Lembra que eu te falei do face-to-face? Qual Sim. era o problema? Era os professores? Manda embora. Porque eu preciso de gente que tope essa nova modalidade. O professor quer mudar as filas enormes que tem nas low cost dos aparelhos, ou na academia grande, que fica uma muvuca de gente esperando 4, 5, muda o treino. Começa a conscientizar as pessoas que tem que fazer treino de 20 minutos, meia hora. Então, a falta de mão de obra levou ao autoatendimento e vai continuar levando agora acelerado por inteligência artificial. A gente vai ter robô, a gente vai ter sensores, a gente vai ter sensor de catraca, já existe hoje. Então, muitas funções como recepção, caixa de banco vão desaparecer. Então, isso é uma das coisas que eu falei. A segunda coisa que você falou era por ganância ou... Ou era por ganância, ou era por falta de mão de obra. Não, é falta, não ganância, é um modelo de negócio, todo empresário, ninguém vai abrir, nem você abrir um negócio para ter prejuízo. Então não foi ganância, foi no sentido de vamos abrir. Só que qual foi o efeito colateral disso, 20 anos depois que os A caras... falta de mão de obra que eu falo é falta de incompetência dos professores. Olha, na realidade é assim,
vamos lá. Quando eu comecei a falar do efeito colateral, lá no início, né? Hum. As low costs trouxeram o que de efeito colateral? No meu tempo, todo mundo amava a aula, 200 alunos dentro de uma sala, fazendo ginástica aeróbica. Era o glamour do fitness que eu falo, né? Da pessoa que é coisa de saudosismo, mas não é. Era o glamour. E conseguia pagar bem a gente cobrando R$ 200, 200x, 200 estalecas, que era o preço que a Renner cobrava por mês. Que ela que começou a implantar esses planos anuais e coisa e tal. Mas era Uhum. caro para uma academia que na época era 50. Qualquer academiazinha de bairro era 50, 60. E a Renner chegando com 200 e fazia fila para entrar. Então tinha 200. Então como é que ela conseguia pagar bem os professores? Tinha aula o dia inteiro, salas lotadas, salas assim para 200 pessoas. E aí qual foi? Quando começou a entrar as low costs, pagando poucos professores, estagiários ou professor sem experiência, não tinha mais aula coletiva. Os professores foram se alocando, virando personal, virando isso, virando aquilo para ganhar mais, certo? É o que acontece hoje. Então, só que hoje você tem aí uma galera que não sabe o que é aula coletiva, Uhum. como eu sei. Então, eu entro numa sala hoje de aula coletiva, eu choro. Falo, cara, ele não sabe nem contar o ritmo, nem a aula que é padronizada da Les Mills o cara consegue dar. É Então, assim, verdade, isso é verdade. só que eu percebo, mas tem uma galera ali de 25, 30 anos que nem sabe o que eu tô falando, o que que era aula coletiva, o que que é Les Mills, o que que não sei o quê. Só que tá voltando, né? Lá fora, o movimento de voltar às aulas coletivas e vai chegar aqui também, porque chega depois de 10 anos, chega aqui também, né? Então, isso é uma coisa que eles foram ficando incompetentes por não usar. Então, eles vão ter que agora adquirir novas competências. Então, eles foram se especializar com personal ou professor de funcional, porque não tem onde atuar. Então, o efeito colateral das low costs foi diminuir a competência dos professores. Eles ficaram. Não precisa muito, né? Hoje ele precisa, no máximo, ir lá, botar um pezinho, toca o botão, ele vai lá falar alguma coisa. Ele não tem muito esforço, né? Ele estudou muito para nada, né? É o cara que estuda inglês e entra na empresa Mas para falar the books on the table. é isso porque eu vejo muito isso. É questão do cara que vai se forma, acaba de formar e ele vai receber uma hora aula que não compensa. Ele vai procurar o quê? Ele vai procurar o personal trainer. Ele vai procurar fazer um bom O trabalho que eu não dentro. acho errado. Eu, não Eu acho também errado. não É acho melhor errado. ele fazer um negócio que ele curte, né? E as pessoas entenderem que não é na low cost que você vai ter bons professores. Não que eles não sejam bons Sim, sim, professores, porque muitos deles estão ali, inclusive, para dar aula de personal. Mas se sim. o cara quer um atendimento melhor, paga O personal. personal. Né? Porque ali não é para você ter treino, é para você usar aparelho igual você usa no seu condomínio. Exatamente. Desce lá no prédio, usa o aparelho, é locação de espaço. A pessoa não lê, não Uhum. está incluso o treino. Né? Ó, aqui você também tem uma pergunta que eu relacionei aqui. O Brasil ele tem 60 mil academias e só 4% da população treina. Isso é um mercado de crescimento ou é uma fraude para você? Não é uma fraude, é assim, é uma manipulação de marketing de estatísticas, né? Uhum. Você fala, porque o Brasil é o segundo só fica atrás dos Estados Unidos. Espera aí, se você for colocar na ponta do lápis fazer um comparativo, os Estados Unidos tem mais de 150 mil academias, se inclui tudo. E o Brasil tem 60 mil, porque quando tá lá, eles vão pelo CNPJ, não sei se você sabia. Então, qualquer MEI, qualquer lojinha de esportiva entra nessa conta. Tá? Não sou eu que estou falando, pode pesquisar lá na internet, coisa e tal. Uhum. Então, quando a gente fala disso, eu queria que o paradoxo, me expliquem. Se tem tanta academia assim, se tem tanta gente treinando no nosso país, que legal, né? Por que continuamos sendo mais da metade da população sedentária e uma montanha de gente, acho que chega a 30% ou 20%, eu não sei, de obesos? Me explica, está todo mundo treinando, né? Então, a penetração não mudou, continua 4%. Então, nós estamos lá, eu comecei a falar do bolo, nem sei se eu terminei, mas nós temos um bolo, bota água no feijão, lembra? A Lembra? gente tem um bolo e está diminuindo a fatia do bolo. O bolo não aumentou, não tem mais bolo. Nós temos um mercado, que é um bolo, que antes era assim, uma fatia grossa de bolo, agora eu pego esse mesmo bolo e corto uma fatia, virou 5 fatias. Então, a gente está movimentando as mesmas pessoas. O que falta é, primeiro, mudar esse modelo de treino para comportar mais pessoas no tempo menor. Então, se o cara paga menos, ele não tem que ficar 1h30 dentro da academia. 1h30 dentro da academia é para academia premium, para academia que o cara paga 4, 5 pau, para o cara que paga 300, 500, né? Numa outra faixa. Mas o cara que está pagando 90, vai lá, ele tem que ser conscientizado que dá o mesmo resultado. Até para o cara, eu acho que treinar 1h30 hoje é para quem é halterofilista.
para quem toma suplemento, coisa e tal. O ser humano normal, que é aquele que trabalha no escritório, não quer ter dor no corpo, meia hora dá e sobra. Eu não estou falando isso para economizar tempo. Qualquer profissional que leu minimamente anatomia, fisiologia e cinesiologia sabe do que eu estou falando. Exatamente. Então, ele vai lá, treina 20 minutos, 5 aparelhos, faz esse treino que eu falei, varia a velocidade, intensidade, vai alternando, sobe frequência cardíaca, que é o metabolismo, e vai para casa. Aí ele sai feliz, porque ele cumpriu a meta. E isso vai fazer o quê? Mais gente vem para academia. Porque cada vez que um cara sai e vai pro sofá, ele fala pra vizinhança inteira que é um porre ir na academia, que é muito chato, que é não sei o quê. Então, não está aumentando o número de pessoas. Não está aumentando. Mas você acha Né? que é uma fraude na estatística? Não é uma fraude, né? Deixa eu te falar. Vamos de novo, né? Eu manipulo os números para que eles saiam do jeito que eu quero. Então, os números estão corretos. Nós temos mesmo 60 mil academias. Mas, se eu vou comparar com os Estados Unidos, eles têm 65 mil. Ah, nós estamos em segundo lugar porque nós temos boa... Pera, os Estados Unidos não têm 60 mil academias. Ele tem 60 mil grandes estabelecidas. Se eu for contar que nem aqui, que é o personal, a MEI, a lojinha da esquina, o não sei o quê, blá, blá, eles vão para 150 mil. Repito, a densidade é que conta. Por isso que eu digo, quando eu chego para você e falo, tá, nós estamos em segundo lugar. Mas a Noruega, a Finlândia, né, os países nórdicos, eles têm 20% da população fazendo atividade física. Quem que é melhor? Eles que são pequenininhos, proporcionalmente falando. Porque uma coisa é eu falar assim, nossa, né? Eu ganho 10 mil reais aqui no Brasil. Né? Mas come 50% de imposto, paga um monte de taxa disso, sobra 2. Eu ganho 10 mil dólares nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Não é, porque sobra 8 mil para você. Então, é esse tipo de manipulação que eu digo, né? De comparar laranja com banana. Laranja, banana é banana. Quando eu falo para você que o número de pessoas frequentando as academias é 166 e o cara precisa de 5 mil, não estou dizendo que a academia tem 166 alunos, claro, ela tem mais. Mas quando eu divido o número de pessoas que frequentam esse número de academias enorme, é o tal do bolinho que vai ficando fininho, sendo que nos Estados Unidos é quase 700 alunos por academia. 150 academias, 1.000 academias, certo? A penetração lá é 12%, 20% da população. Como é na Noruega, Holanda, todos esses países nórdicos. Então você começa a olhar e fala assim, aquela população é muito mais saudável que a nossa, é muito mais instruída que a nossa, o cérebro deles é melhor que o nosso, é mais bem oxigenado. Ah, mas lá tem pouquinhas pessoas, é do tamanho de São Paulo, por exemplo, né? Tá, mas nós somos Nossa. olha o tamanho que a gente é aqui. Se metade do nosso país fizesse atividade física, tinha que ter umas 200 mil academias. E não sei quantos mil professores para atender tudo isso. O que falta é, ou a gente faz a nossa parte, aí eu já estou me colocando na condição de profissional de educação física, da saúde, ou a gente faz a nossa parte, ou então, meu amigo, esquece. Daqui a um tempo não vai mais existir esse negócio de, porque agora tem os fazendo o curso de tecnólogo e não sei o quê. Daqui a pouco vai ser IA, não vai ter mais, vai ser igual a maioria dos países que não tem mais professor, é o cara que tem sangue no olho que vai dar aula. E dentro disso que você está falando agora, você prevê que os professores ruins serão substituídos por aulas holográficas? Você prevê isso? Olha, não é nem questão de prever, né? É assim, quando você começa a analisar um cenário, né? Começa a ver que não tem, o cara quer expandir, tem dinheiro e falta mão de obra, qual a solução que ele vai dar se ele quer abrir 10 postos e não tem um monte de gente para colocar combustível, né? Ele vai botar o quê? Máquina, robô. A mesma coisa vai acontecer com o professor, a mesma coisa vai ser as IAs, os vídeos, a holografia, isso vai acontecer. Para quem é competente, como eu e você, né, vamos ser bem assim, nós vamos ter o nosso holograma dando aula na Alemanha, no Japão, falando o idioma deles, nós vamos nos replicar porque as pessoas vão querer a gente. Então, o competente vai simplesmente se multiplicar, né? Ele vai se potencializar. E o incompetente vai ser varrido do planeta, graças a Deus. Você torce para isso, né? Já vai tarde. O competente, para mim, já vai tarde. Agora me fala um pouquinho desse livro que tá na sua frente aí. Dá pra ver ele aqui? O Você tá vendo? Legado dos Titãs. Esse livro foi o meu 11º, porque o 12º eu ainda... Na realidade, o 12º já tá pronto, mas foi só preguiça de publicar. O Legado dos Titãs é justamente por quê?
Primeiro, eu comecei a procurar alguns profissionais e não achava no algoritmo. A inteligência artificial não tinha por quê. Praticamente nós entramos para a rede social, os professores foram dar aula em vídeo na pandemia. Tinha gente que nem rede social tinha. Então, nós existimos para a inteligência artificial, para o algoritmo. A maioria de nós existe a partir de 2015, alguns, mas a maioria. Então, nós somos todos analógicos, né? Os caras que hoje estão aí com seus 50, 60, 40 até, ou até 30, não tem história. E eu comecei a procurar, que eu queria escrever e não achava nada. Aí eu falei, tá, eu vou começar a entrevistar esses caras, como você está fazendo, né? Comecei a entrevistar vários deles para o meu canal do YouTube. Eu falei, pelo menos o algoritmo vai conhecer a história deles, vai saber quem esses caras são. Aí eu falei, pronto, algoritmo, agora você já sabe que existe a história antes de 2010 do fitness, do glamour, de não sei o quê, porque a nossa história era toda americana, não tinha nada aqui. Aí, não sei por quê, o Valdir Soares, quando ele morreu, eu fui no tributo do Valdir. E eu falei, pô, deixa eu ver alguma coisa. Não existia nada também. Existia o quê do Valdir? A Fitness Brasil não falava muito do legado do cara. Eu falava, nossa, gente, pera. Tá tudo no sótão, tá tudo nas caixas, é tudo foto, né? Nós somos analógicos. Não tem aula de eu dando aula, tem eu na foto. Era difícil você filmar. Era caro. O VHS com aquela não fita. existia. Puta. Não. Então, o legado foi primeiro. O objetivo primeiro foi buscar trazer para o algoritmo, né? Atualizar, olha, existia um mercado aqui de academias que é isso aqui, não é isso aqui que você está vendo a partir de 2010. E aí eu comecei a falar assim, por que isso não vira um livro, o negócio do Valdir? Aí eu comecei a pedir autorização para eles, muitos eu entrevistei, porque não tinha, e eu falei assim, pelo menos nós vamos mostrar para esses caras que estão aqui hoje, esses que não sabem nem o que é aula coletiva ou Les Mills, não sei o quê, que eles estão pisando na estrada que nós pavimentamos. Então, a hora que ele vier falar que ele é inédito, que ele que inventou essa aula da não sei o quê, de bike, não sei o quê, eu falo, filhão, vai lá, eu já dava aula assim, vai lá, fulano já dava aula daquele jeito, então vai aprender antes de passar vergonha, que eu tenho vergonha alheia. Quando o cara fala que eu sou inédito, eu sou o primeiro, eu falo, ai meu Deus, ele ainda tá na época do marketing digital, não mente, filho, não mente, desce do salto, você não é o último biscoito do pacote, você é ruinzinho, é fraquinho. Aí eu falei assim, olha, aqui estão os titãs, os meus titãs. Né? Quem achar que não, falta. Muita gente fala, mas falta fulano, falta Beltrano. Aqui já tem quase 60 caras. 60 pessoas aí. Exatamente. Se não fosse os meus outros livros, que no tempo antigo que você escrevia, ia para a editora, voltava, tirava foto, voltava, diagramação, volta, editoração, correção. Puta, 2 anos escrevendo lá, né, no computador, não sei o quê. Esse aqui, entre entrevistas, tudo que foi, levou 1 ano, com a ajuda da inteligência artificial, porque ela fez a correção, ela fez a capa. Que né? legal. Ela diagramou para mim a sequência dos capítulos, conforme eu fui explicando o que eu queria, mas eu que escrevi. Então, o legado dos titãs são os caras que eu considero titãs porque cruzaram a minha vida. Entende? Então, aí estão as pessoas que eu conto a história do ponto de vista da Marinês. Né? Então, eles são profissionais que contribuíram comigo. Então, aqui tem Valdir Soares em memória, tem Edson Claro, tem o Edgar Corona, tem Paulo Aquial, tem o Rubinho, que veio aqui, tem o Marfará, da Runner, o Mauro Ghiselini, um querido que era meu professor na USP, tem o Gary, da Companhia Atlética. Só os monstros. Calma, não. Esse daqui são os caras que eu coloquei no capítulo Os Visionários, porque eles transformaram o mercado, porque eles não tiveram medo. Foram os caras que falaram assim, eu vou fazer e acontecer, não devo nada para ninguém, né? Aí esses caras mudaram o mercado. Depois a gente tem o quê? Tem o pessoal que contribui com conhecimento. Então aqui tem o Mazoneto, que é da Forte, da Faculdade Forte, que eu dei aula há muitos anos lá, na faculdade, na universidade, que era Gama Filho na época. Tenho 3 livros por intermédio deles. Ah, por que dessa vez você não fez? Porque agora mudou tudo, né, gente? Eu não pagava para fazer um livro. Hoje você tem que fazer independente, porque fica caro. Até o Mazoneto entendeu, na boa. Ele falou, mas pô, 80 pau não dá, mas desculpa. Não vende livro, né? Apesar de que esse aqui tem formato digital, é uma editora super legal. E aonde encontra esse livro? Onde dá pra gente encontrar? Para pessoas que quiserem adquirir ele, os novos aí profissionais de educação física, para saber um pouco da história.
no meu Instagram tem lá o Linktree. Vamos colocar o Instagram dela aqui pra ver? Tem Vamos lá o ver. Linktree, né? Olha lá. E aqui, Olha, esse aqui, né? você tem o Linktree e aqui você vê todos os meus Olha lá, links. Global Illustration, clica aí. Neurobusiness. Aí você vê lá no Quem Sou Eu, aí ele mostra os links dos livros, de tudo. Ah, Aí que você vai ver legal. que E é muito fácil, então. Entrou lá, olha lá. fácil, aceitar tudo, Ah, um monte de coisa. faz Você todo vai esse ver, ó. procedimento. Tá Aí, vendo aqui, ó, os meus livros são todos especialista, aí. né? São, Olha só. não tem os... Olha aqui, ó. Esse daqui, não ó. tem os 12, por quê? Porque No Brain Alguém, gostei desse. É uma quadrilogia lá, o Ligado dos Ah lá. Titãs, né? Ah. E lá o livro, na realidade, os primeiros não estão, porque um é em Portugal. Sim. Não tem mais para vender. O meu primeiro foi na Sprint do Rio, em 96, 92, 96. Não tem para vender mais também. Né? Então, e tem um outro livro, então, foi editado também em Portugal, que não está aí. Então, você vai ver que não tem os 12 Desce um livros, pouquinho. Eu gostei daquele lá. Vou adquirir. Desce um pouquinho pra... Só esse aqui, ó. No Brain Again. Essa é uma quadrilogia, né? Então, aqui o No tem Brain, que ser... tá. o No Brain Gostei Again, disso. primeiro, é aquela coisa da minha pergunta, né? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Do ponto de vista da neurociência. Aí eu queria entender como que os relacionamentos... Por que o fulano desistiu de treinar? Da mulher, do sócio, não sei o quê. Os relacionamentos impedindo você de progredir. Depois tem, contando um pouco da minha trajetória, decodificando a carreira, né? O que você precisa fazer ou não. E ali é a inteligência artificial, para ninguém achar que eu quero substituir o humano por inteligência robô, máquina. Não. A parceria essencial. IA, inteligência artificial, com inteligência humana. E aí são os outros, né? Que é para professor, que provavelmente eu vou fazer sua carreira um verdadeiro show, que é para quem dá aula coletiva, né? O Líder Premium é o meu primeiro, que foi para lideranças, né? Nesse sentido, mas também tem neurociência. E está lá o Legado dos Titãs. Pode comprar também direto no Clube de Autores, na Amazon, né? E às vezes o Clube de Autores faz um monte de propaganda, de desconto e coisa e tal. Tá aqui o QR Code também. Aí. Eu costumo falar que as minhas aulas de musculação é aula show, tá certo ou tá errado? Não, tá certo. Se não for show, né? Ó, mas aqui tem mais gente. Ailton, Marcelo Costa. Deixa eu ver quem mais. O Paulino, do ENAF, que tá aqui a galera das convenções. O Galdino, que o pessoal pode não lembrar, mas ele fazia ali toda na região de Pindamonhangaba, Taubaté. O Padilha, de Brasília, também tá aqui. O Rialdo, que hoje é o presidente do CREF. A Henriette, que é dona da Smart Fit e Biorritmo. O Salles Mandia também, aqui estão os caras que trocaram a bandeira deles, que eu conheci eles antes de Biorritmo, antes de Smart. Então, eles tinham uma academia, coragem de mudar, então eu estou colocando aqui. Sandro Scarparo também. Depois vem a turma, a Mônica Marques, que é da companhia. Naura Denadai, que também é desse mesmo grupo que trocou a bandeira, mas eu coloquei ela como as donas do jogo. E a Priscila Guiar, que é da Gaviões. E aí tem quem mais? Tem o Eduardo Tomás, os caras que estão vivendo fora do país. O Edu, o Glauciano e a Edilene, que eles eram do Body Pump. Depois tem a galera da água, que é a Vera Lúcia Gonçalves, a Sandra e o Rafael Madorno, Luciana Bezerra, William Urize, Renata Rodrigues, e aí vem a Inélia Garcia no Pilates, o Paulinho Machado, que é dono de... Né, as advogadas Uma e Joana, depois tem a galera do Qualidade de Vida, que é a Márcia Fitgói, do interior, Davi Palma, Carolina Araújo, os Guerreiros, que é uma galera que tem uma história de vida difícil, né? O Marcelo Bueno quase morreu, ele era do treino de halterofilista, bombava pra caramba e quase morreu, bombava de bomba. Ele conta agora, ele tá representando o natural bodybuilding, porque ele viu, muito legal pra você entrevistar. Isso é bom. O Pablo, que é um menino de rua, que podia ter virado o cara do crime organizado, todos os amigos dele morreram, virou um profissional de educação física que tira um monte de criança da rua. O Fernando Fofão, que é o que defende, tem um programa chamado OBA, Obesidade Ativa, ele não defende a obesidade, mas ele fala que é melhor, se você tiver que ser um gordo, que seja um gordo saudável, né? Porque tem várias coisas. Depois eu tenho o Dido, que é da Les Mills também, o Rubinho tá aqui, o Zé Maria, olha só, Titã, o Robson Kennedy, que ainda tá hoje na Les Mills, o Fernando Fonseca, que trouxe várias coisas, assim, de novidade também, isso aqui é um cara super legal. O Dado, que é da Laborfit, o Edivaldo Farias, Ângelo, Fábio Venioles, Roberto Nagarrama, que é do Paraná, né? Tem a MCF, trabalhou em CREF, trouxe muita coisa pra gente. Quem mais? Patrícia Lobato, Adriana Cavalheiro, Valquíria Lima, Patrícia Totaro, que é da arquitetura, Luísa Castanho, mercado de luxo, e por fim, o nosso querido Flávio Delmanto,
que a gente deve muita coisa para ele também. Então aqui é só Titã. Então aqui, na realidade, é um capítulo para cada um deles, contando a história, né, deles e entremeando com a minha vida. Então, cada um deles eu conto como eles fizeram parte da minha vida, né, e contando a contribuição de cada um deles. Então, quem quiser conhecer o passado para depois não pagar vergonha, pagar mico e falar que eu que inventei a roda, lê esse livro. É só entrar aí no Instagram da Marinês, que tem o Linktree lá, você vai adquirir com você. E eu quero agradecer muito. Sabe como eu tô considerando esse episódio aqui? Episódio 10, volume 1. Porque pode existir volume 2, volume 3 com Marinês. Meu Deus. Porque esse aqui foi bom. Eu quero te agradecer muito por você vir no Treino Eu que Verso. agradeço. A gente tá começando aí, você viu? Gostou do nome? Gostei. Eu até Treino falei assim, Verso? tem a ver com metaverso? Tem a ver com metaverso, física delícia, quântica, cultura geek, treino, humor, legal. biologia, analogia, tudo. Ai, que Então, delícia. assim, quero agradecer muito você por ter vindo aí, tá? No nosso programa. E a gente vai fazer de novo. E eu vou Vamos, considerar o vamos volume 2, pode ser? Nossa, sei lá, você vai tomar tanta pedrada. Não, eu mas tem acho. que tomar. É assim que a gente aprende. É através da lapidação que constrói um novo corpo e uma nova mente. É, quem assistir não vai ver nada É. mais do que a verdade. E você que acompanha até agora, muito obrigado que assistiu mais um episódio do canal Treino Verso com a Marinês, essa monstra da educação física. Então sempre eu digo no final, obrigado, se inscreva no canal e vamos, que o treino não pode parar. Fui!